Meu nome é Maria Salete Carradori Fernandes, eu moro no interior de Forquilim, área rural, próxima à cidade. Aqui eu tenho a minha sala de trabalhos, onde exerço as funções de aulas de corte e costura, trabalhos manuais, artesanatos em geral. Eu nasci no interior de Meleiro e mudei para o Paraná com 4, 5 anos. A minha família toda costurava, fazia artesanato. Então, lá no interior onde fui morar com meu pai, não tinha mais que a 3ª série. Aí eu fui morar na cidade com a minha avó, onde ela tinha um pequeno comércio e ela costurava para nós os nossos vestidos, ela fazia vestidinhos para as netas e com isso eu ia observando ela fazer os trabalhos dela e ela ia me ensinando. Com o passar do tempo, ela vendo minhas habilidades para as artes manuais, ela já me colocou em aulas de bordado. Eu tive aulas de bordado de linhas varicor e fitas, muito lindo. Depois disso, eu já fui para um curso de corte e costura. Com 13 anos, a minha avó já me perguntou se eu queria continuar estudando, se eu queria máquina de costura. E eu optei pela máquina de costura. Essa máquina eu tenho ela até hoje. Meu pai também fazia um pouco de alfaiataria, as minhas tias costuravam, aprendi as primeiras coisas de crochê com outra irmã do meu pai, que estava fazendo lá um lindo crochêzinho de 2 carreirinhas, achei o máximo. Quando a minha bisavó foi fazer uma visita na cidade, enquanto a minha avó preparava o almoço, ela me chamou: Maria Salete, pega uma agulha e uma linha, que a nona te ensina a fazer uma renda de crochê. Aí, em poucos minutos, a minha bisavó fez uma renda de crochê. Foi assim a minha primeira experiência no crochê, não preso ao tecido. Muito lindo, achei lindo. E sempre fui buscando aprendizado, sempre buscando aprender as coisas que eu via, sempre tinha interesse. Nesse tempo, se casava muito cedo. Eu já preparei o meu enxoval, a partir da hora que eu aprendi a costurar. Eu ia fazendo as minhas peças, eu bordava, eu fazia os crochêzinhos, eu preparei com muito carinho, muito cuidado, com as técnicas que eu ia aprendendo. Depois desse tempo, eu voltei para Santa Catarina, devido ao trabalho do meu marido, e aqui eu aproveitei para aprender muitas coisas na escola profissional, que aqui disponibilizava vários cursos, tricô, crochê, pintura em tecido, costura. Fui me aperfeiçoando e logo ensinando. As pessoas procuravam aprender comigo, porque eu tive a oportunidade de aprender antes. E sempre repassando os conhecimentos, trabalhei em diversos lugares, acabei dando aula no NEP, dei aula do Cine, dei aula de tricô no salão de beleza de uma amiga, que a gente combinou fazer uma turma. As minhas vizinhas valorizavam o meu trabalho, pediam para que eu ensinasse. Fomos formando turmas de aprendizado e passei a ensinar na minha sala de artes, sala Et Arte. Eu ensino costura, tricô, crochê, pintura em tecido, o que me é perguntado. Até hoje eu continuo fazendo esses trabalhos. Aqui no interior não havia muita oportunidade de aprender os ofícios. Então as vizinhas iam perguntando, iam vendo como fazer, eu ia combinando, a gente formava uma turma no centro comunitário, o pessoal da igreja, o pessoal do em volta, nós juntávamos e ia se falando de como formar um grupo. Aí se pedia um tanto de materiais, cada uma providenciava um pouquinho de material, ou o que elas podiam ter, o que elas disponibilizavam, e eu ia repassando as técnicas que eu tinha aprendido. Com isso, passei alguns conhecimentos do tricô, da costura, conforme havia a necessidade. Essas pessoas aprendem cada uma do seu jeito. Precisa se explicar de acordo com o entendimento de cada pessoa. Aí se ensinava os pontinhos simples, o pontinho correntinho, o pontinho atrás, um pontinho cheio, e as pessoas iam aprendendo a fazer um pequeno bordado. Com os primeiros pontos no crochê, um pontinho correntinha, fazer uma barrinha de toalha bem simples, para ir ganhando a habilidade para poder executar seus trabalhos. A partir do momento que elas iam evoluindo, a gente ia passando um trabalhinho um pouquinho mais complicado. Em trabalhos mais atuais, buscando a sustentabilidade, o cuidado com o meio ambiente, vemos usando o filtro de café usado para revestimento de caixas, revestimento de móveis, de lixeiras, de utensílios. Os retalhos de tecido, reaproveitando caixa de papelão para organização em casa. Os fuxicos de tecido, retalhos de várias cores, utilizados para decorar. O presépio foi utilizado, tampinhas de garrafa, retalhinhos de tecido, um invólucro de coco, reutilizando as coisas que a natureza nos oferece. E tudo isso é uma economia.
favorecendo a economia familiar, mostrando que dá para fazer uma produção sem muito custo. Busquei desenvolver os trabalhos com artigos sustentáveis, com CDs, com retalhos de tecido, bola de isopor, uma forma de empadinha, os retalhos de feltro, um pequeno fuxico para produzir os porta-agulhas. E com isso a gente vai passando as noções de economia e sustentabilidade, com os cuidados com o meio ambiente. E venho assim ensinando para os meus netos, quando eles me visitam na minha sala, eu ponho eles a mexerem com as tintas de tecido, mexerem com os tecidos, com botões, e eles ficam aqui aprendendo a fazer as manualidades. Agora eu vou mostrar umas peças do meu trabalho. Essa aqui eu fiz no meu enxoval. Tem 440 quadradinhos. Uma peça linda. Esse aqui, ó, bordado à mão. Jogo de cama. Muito lindo. Esse aqui, pintura em tecido com crochê. Também uma roupa de cama. O tricô. Essa blusa aqui com vários pontos. Esse trabalhinho aqui é da minha neta, a Jordana. Ela me trouxe de presente de Natal esse ano. Então, como eu ensinei as minhas filhas, agora as minhas netas estão aprendendo as técnicas, os trabalhinhos, bordadinhos, pontinho mais simplesinho, pontinho atrás, pontinho cheio, coisa mais lindinha o trabalhinho dela. Esse trabalhinho aqui foi a dona Lívia que esteve fazendo, a netinha linda da avó. Estava fazendo agora no verão quando ela esteve aqui.